E que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 9. Jó, capítulo 2, versículo 9. Leia aí rapidinho na sua Bíblia, baixinho, né? Viram? O que diz aí, irmão? Então essa mulher lhe disse: a interpreta da sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. A mulher de Jó, duras palavras, duras palavras. Não conhecendo a história dessa família, a gente crucifica essa fala e corta o pescoço da mulher de Jó. Como pode alguém dizer isso? Como pode alguém falar dessa maneira acerca de Deus? A Bíblia é repleta de histórias de todo tipo. Então, por ela relatar a vida dos seres humanos, ela mostra tudo que nós vivemos. Tem de tudo na Bíblia, porque a Bíblia relata história de pessoas. Então, ela contém as nossas histórias. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, não um ponto muito bom que nós vivemos, mas mesmo assim, eu insisto em compartilhar com vocês, porque pode ser que nos ensine alguma coisa a história desta mulher e também de Jó. Gostaria de compartilhar acerca das tragédias que nós enfrentamos em nossa vida, que já passamos por elas, estamos vivendo tragédias, ou pode ser que tenha algumas já marcadas para a gente viver. O que elas significam, o que nós podemos aprender, o que podemos, durante estes momentos trágicos da nossa vida, o que pode servir de lição para a gente viver tempos assim tão difíceis, tão difíceis. Tragédia é uma desgraça, no sentido da palavra de não ter a graça de Deus, de não ter graça em nossa vida ou em alguma área da nossa vida, e não apenas faltarmos a graça, mas ter aquilo que é o oposto da graça. Ter algo que não seria apenas a falta de cuidado de Deus, mas algo que falta o cuidado de Deus e o mal ainda nos assola em contrapartida. É algo horrível em nossa vida passar por uma tragédia. Tragédia causa sentimentos em nós que deixa a gente bem com uma sensação de incapacidade, porque quando a tragédia chega, nós perdemos o controle de tudo por conta da tragédia. Com a tragédia, tudo sai do seu lugar. O vendaval da tragédia desorganiza todo o alicerce da nossa vida, todo. Talvez você possa estar me ouvindo e não comparar esta colocação, tragédia em nossa vida, de uma forma tão forte, tão violenta, mas pode ser que tenha acontecido com você num grau menor. Mas os alicerces que nós firmamos
de segunda a sexta, com a tragédia, eles ficam meio como que arenosos. Nós não conseguimos continuar passando por uma situação de tragédia. Não é uma preocupação, uma situação difícil, uma escassez, não é uma limitação nossa, um problema aqui, não, é uma tragédia. Talvez num nível menor. Rouba de nós aquilo que estava tudo no seu lugarzinho. Vem como um grande vendaval e tira de nós a capacidade de manter a nossa vida em ordem. A tragédia faz isso. Deixa a gente perplexo, meio que sem aceitar o que aconteceu ou o que está acontecendo no meio da tragédia. Tragédia, irmãos, acontece por conta de perdas, dor que nós venhamos passar, sofrimento, tristeza que causa saudade. Talvez seja um dos sentimentos que nós temos passando por tragédia. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já passou por uma tragédia na sua vida? Já? Uma tragédia. A saudade, depois que a tragédia passa, fica, sabe de quê? Das coisas como eram antes deste mal terrível acontecer na nossa vida. Fica uma saudade de como era antes disso. Saudade de pessoas que foram roubadas de nós por causa da tragédia, de relacionamentos que nós tínhamos antes da tragédia. Saudade das coisas normais, como elas eram, como as coisas aconteciam, como nós vivíamos antes da tragédia acontecer. Porque a tragédia rouba a vida de nós de forma violenta e deixa a gente meio que sem chão. Nem todo o mal que nos acontece, irmãos, é uma tragédia. Porque na tragédia sugere um fim de alguma coisa. Os males nem sempre acabam com as coisas que nós temos, com os nossos sonhos, com os nossos relacionamentos. Tragédia não. Tragédia, quando ela vem, ela destrói alguma construção nossa. Ela rouba de nós até o último centavo de algo que nós estávamos construindo, ajuntando, que trazia para nós alegria. A tragédia sugere um fim, sejam em relacionamentos, seja no crescimento pessoal que você estava tendo, seja no trabalho que você estava, seja numa vida com Deus que você estava bem, certinho, tranquilo, aí de repente uma tragédia aconteceu em sua vida, no que diz respeito a você e Deus, e aí as coisas ficaram ruins. A tragédia não é acidente. Eu queria fazer essa separação com vocês. Tragédia não. Acidente, irmãos, eu me descuido e aí o mal vem pela esquina e de alguma forma me encontra. Isso é um acidente. Acidente vem no imediato da nossa vida, num piscar de olhos. Se descuidar, um acidente acontece conosco dentro da nossa casa, tomando banho, a gente leva um tombo e aí a nossa vida demora um tempinho para voltar no normal. Você descuida o volante e acontece um mal em fração de segundos. Isso é acidente. Tragédia não. Tragédia é diferente. Tragédia vem gradualmente. Tragédia avisa que vai acontecer. Se vai acontecer no Natal, a tragédia já está avisando. Já está avisando nós. É previsto. Ela dá recados para nós enquanto ela está sendo construída. E aqui é que eu gostaria de parar um pouquinho e pedir a sua reflexão. Porque nesse ponto de nos avisar, de dar sinais de que algo ruim, trágico vai acontecer na vida da gente, a gente puxar o freio de mão, parar tudo e tentar amenizar, tentar resolver as coisas. Em qualquer circunstância da nossa vida. Se não conosco, a gente está vendo que alguém está caminhando para o precipício, está chegando a metros da beira do precipício, a gente
pode ser um canal usado por Deus para ajudar alguém. As tragédias, irmãos, elas são construídas com escolhas erradas que nós fazemos. Elas aparecem devagarzinho em nossa família, ruminando, bem devagar, os alicerces que mantêm a paz, a graça em nossa casa. Vou citar um exemplo para os irmãos. Um casamento, irmãos, não termina com 7 anos tudo bem, aí com 7 anos e um dia, o marido e a mulher falam assim: deu 7 anos, e a crise dos 7 anos e a gente vai separar amanhã. Não é assim que acontece. Não é assim. Os irmãos que têm os seus filhos já adultos podem concordar comigo. Difícil a educação, cuidar dos filhos. Difícil. E exige investimento durante toda uma vida. Toda uma vida. E aí, com o descuido na atenção, no amor, na graça, na comunicação com os nossos filhos, eles vão se perdendo devagarzinho. Não existe, provavelmente, em regra geral, um filho que é bem cuidado, que vive em paz, uma filha que é assim. Aí, de repente, de uma hora para outra, a filha chega e fala: mãe, eu estou saindo de casa porque eu descobri uma vida nova e eu quero viver essa aventura. Assim que acontece. As tragédias avisam a gente, é nos pequenos erros que a gente vai cometer, nos pequenininhos, se afastando daquilo que é simples, porque alguém poderia até discordar do que eu vou dizer, mas viver em paz, de forma simples, humilde diante de Deus, não é complicado. Não é. Não sei se você concorda com essa minha afirmação, não é. Viver é até fácil. Andar com Deus não é difícil. Se a gente gostar realmente dele, viver em alegria com ele, fica mais fácil assim. As tragédias acontecem quando nós deixamos de dar ouvidos a pessoas boas, aos poucos que estão à nossa volta, que querem o nosso bem, que tentam orientar a gente para aqui e para lá. As tragédias começam assim, um caminho que aparentemente a gente pega e anda um pouquinho nesse caminho, vê que algumas coisas não dão certo, continua e insiste, com a cabeça dura, cabeça que nunca é mudada, plantando pequenas sementes de males ao nosso redor, plantando, um dia esses males vão crescer, encostando perto aos poucos do formigueiro. Aos pouquinhos a gente vê uma formiguinha tão pequenininha, como é que isso pode me fazer um mal? Fica lá um pouquinho para ver. Elas avisando umas às outras, quando tiver uma multidão, se for lavar pé, então, né? O que eu estou querendo dizer a vocês é que a tragédia avisa, e pode ser que enquanto eu esteja falando aos irmãos, alguns de nós estejam recebendo avisos da própria vida, avisos vindos dos céus. Para quê? Para ele ficar alerta, principalmente se forem avisos que Deus manda, se for telefonema que vem dos céus, se for mensagem no seu celular que Jesus mandou para você. Tenha atenção, irmãos, tenha atenção. Deus deseja o nosso bem. Ele não quer o mal para nós, deseja o nosso bem. Às vezes os males acontecem, as tragédias, porque a gente tem que aprender lições na nossa vida. Mas olha, é possível aprender sem sofrer. É possível aprender com a prudência. É possível aprender a sermos fiéis ao Senhor sem passar por lágrimas, sem passar por tragédias em nossa vida. Jó 1,14. Queria
que você compartilhasse comigo alguns versos de Jó. Agora volte um pouquinho a folha da sua Bíblia. 1,14. Alguém poderia ler, por favor? E veio o mensageiro a Jó e disse: 14. 1,14. Os bois lavravam e as jumentas passavam junto a eles. Jó Pode continuar? 1,14. Sim. De repente deram sobre eles os cabelos e os levaram. Mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a morte. Sim. É isso aí. 1,16. Nós estamos vendo as tragédias na vida de Jó. 1,16. Por favor, outra pessoa. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Tragédias na vida de Jó. 1,18. Uma outra pessoa. 1,18. Veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão Filisteu. Eis que um grande vento sobreveio para mim no deserto e deu os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Em todos os versículos sempre tem um que vem trazer a má notícia, né? Ele ainda diz: só eu escapei, Jó, e eu vim aqui contar para o senhor. Primeiro, os seus bens e propriedades acabaram. Segundo, empregados e filhos acabaram de morrer. Depois, a saúde de Jó é atacada. Aquele que tinha tudo na sua mais perfeita ordem em sua vida, um vendaval veio sobre ele e acabou com a estrutura daquilo que ele tinha. Uma tragédia veio na vida de Jó. Aconteceu essa tragédia. Sabe o que sobrou para Jó? A sua esposa. E o que ela diz no 1,19? Será que a gente pode cortar a cabeça dela e culpá-la? Qual a consequência de tudo que ela viu seu esposo passar, seus filhos morrer, toda a propriedade que eles construíram, acabar em fração de dias. Jó então tem uma grande tragédia na sua vida. Grande tragédia. Ele perde tudo, fica em dor, em sofrimento, em lágrimas. Tudo o que Jó tinha foi tirado dele. Tudo, ficando apenas a sua companhia. As tragédias acontecem, irmãos, por uma infinidade de formas e tipos hoje em dia. Acidentes que deixam sequelas horríveis na nossa vida. Relacionamentos por conta da maldade que a gente se entristece, se decepciona. Tragédia por conta de parentes, amigos que a morte leva e que deixam um buraco na nossa vida. Deixa dor e saudade, um vazio. Tragédia, principalmente quando aquele que parte, para nós compreendermos a bênção que é morrer em Cristo. Alguém que é querido nosso morrer sem salvação, ter uma eternidade toda sem o Senhor. Tragédia é um vendaval, irmãos, que dá sinais e que um dia chega ao quintal da nossa casa. Nunca mais, depois de uma tragédia, a vida volta a ser o que era. Nunca mais. Nunca mais. Como é que nós reagimos às tragédias da nossa vida? Primeiro, a gente tem o desespero, meu sentimento de angústia, e que a reação é descontrolada.
Primeiro veio o desespero, porque a gente não entende o que está acontecendo. E aí, a tragédia rouba aquilo que de mais precioso nós temos, a paz. E vem o desespero. Depois que o desespero dá uma amenizada, vem a tristeza, que é algo que nos move, é a alegria de poder acordar de manhã e viver mais um novo dia. A tragédia rouba isso de nós, e o que fica é tristeza. Somos tomados por esse sentimento que diminui a gente viver de forma triste, em que não tendo alegria já era um pesar grande, e ainda assim, não tendo a alegria, vem a tristeza. E aí, depois disso, vem a tentativa instantânea, instintiva de sobrevivência, que a gente sai para lutar, sai para tentar reagir. Palavras de Jó 3:3, ele diz assim: parece o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu o menino, que esse dia se transforma em trevas. E Deus, lá do alto, não se importe com este dia. O 3:25 diz assim: o que eu temia veio sobre mim. Ó, o que eu temia, avisos de que a tragédia ia acontecer. Jó 3:25. O que eu estava prevendo, o que me trazia medo, veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Como nós devemos agir então com relação às tragédias da nossa vida? Eu disse a vocês que a tristeza, o desespero toma conta de nós. Mas será que nós podemos encontrar fé? E é uma dica que eu deixo à igreja. Será que nós podemos olhar para trás e ver que quem sustentou nossa vida foi Deus? A tragédia veio e roubou, mas Deus não tem relação com isso. Porque o primeiro sentimento que a gente tem, irmãos, talvez eu esteja falando sobre esse assunto que a maioria não esteja vivendo. Então pode ser que fique um assunto fora do nosso contexto, da nossa realidade. Mas guarde essa mensagem no seu coração. Quando vier, você pode usar. O Espírito do Senhor pode lembrar, né, a gente. Será que conseguimos encontrar fé em momentos trágicos? Não colocar a culpa em Deus e tentar compreender que coisas trágicas acontecem e que, se nós não atendemos aos avisos, às setas que estavam indicando, as placas que estavam indicando o mal que estava crescendo, o formigueiro que a gente estava encostando, será que nós conseguimos encontrar fé e dizer assim: Deus realmente não tem nada a ver com isso, e infelizmente eu estou passando por essa situação, e Deus me ajuda, tenha misericórdia de mim que eu preciso vencer. Encontrar fé em meio aos vendavais que roubam todos os alicerces da nossa vida. Precisamos fazer isso. Segundo, jamais, irmãos, jamais espraguejar, culpar, questionar ao nosso Deus. Jamais. Tem um momento que Jó responde assim para sua esposa: perdeu tudo, está com ranceníase, uma coceira danada. O texto diz que ele pega caco e coça as suas feridas, pega cinza e joga no seu corpo para ver se ameniza o corpo. E ainda se achega aí 2 amigos que, ao invés de ajudar, piora a situação. Que os conselhos que eles dão são conselhos ruins, conselhos na tentativa de encontrar um culpado. E sempre o culpado dessa história, nos conselhos dos amigos de Jó, seria o próprio Jó, as circunstâncias. Então Jó, o que ele tem é apenas
a sua fé e a sua esposa. Aí chega um momento, quem fala da vida de Jó, irmãos, quem fala? Se você guardar essa no seu coração, eu já ficarei contente. Jó diz assim: mulher, como eu recebo o bem de Deus e desprezo o mal. E fala de um homem que compreende a situação em que ele está. Como eu posso receber o bem de Deus enquanto eu estou recebendo o bem? Ah, que maravilha! E o mal que eu recebo eu desprezo a Deus. Bom, não podemos então culpar nosso Deus. Em dor, a atitude coerente seria buscar o Senhor, buscar força em Deus e procurar bons amigos para ter do nosso lado, bons amigos, porque em momento de tragédia, aqueles que não são amigos, na verdade, não vão ficar próximos a nós. Buscar os bons amigos. A tragédia, irmãos, é um alerta para nós. A tragédia é igual febre no nosso corpo. Quando a gente está com febre, nosso corpo fica debilitado, a gente fica fraco. A gente pode até questionar, mas que febre? Puxa vida, por que eu estou com febre? Febre é uma coisa boa, positiva. Indica que tem alguma coisa errada no seu organismo, que você precisa procurar uma ajuda. É uma reação imediata, indicando que não está legal. E você precisa de alguma intervenção de fora, porque o próprio organismo não está conseguindo expulsar essa enfermidade. E aí a gente fica com febre. A tragédia, então, nesse sentido, é um alerta. É um alerta a nós. Um alerta, quem sabe, vindo de Deus, vindo da nossa própria vida, que bate às portas da nossa casa para trazer a nós atenção. Atenção. Eu estou fazendo uma reabilitação da minha carteira de motorista, e a primeira dica que eu estou tentando, porque eu tenho uma deficiência na minha perna direita, eu passei por algumas cirurgias e até então eu nunca tinha procurado o direito que em nosso país os deficientes têm. Mas agora a minha carteira vai vencer, eu fui procurar ver se eu tinha direitos para eu ter na minha indicação da carteira de habilitação uma letrinha especial, e eu vou poder estacionar nas vagas dos deficientes, vou poder adquirir um veículo com preço menor, enfim, vou aproveitar, né? Se realmente eu tenho esse direito, eu vou ter o direito. Aí nesse processo é como se eu fosse tirar, eu tenho a carta de habilitação desde 97, da Bahia. Sabe quando eu gastei para tirar minha carta? R$52. Ó, 97. Nem autoescola eu fiz. Agora, nesse processo é como se eu fosse tirar tudo de novo. E aí eu não posso utilizar a minha perna direita para usar, né, no acelerador e no freio. Tem que fazer tudo com a perna esquerda no carro da autoescola automática. Aí eu me sentei, a primeira coisa que o instrutor falou assim: ó, senhor agora vai usar somente o pé esquerdo. E o carro é adaptado, o acelerador está na parte esquerda. E ele falou assim: você não pode usar o pé esquerdo apenas para acelerar, para frear também. Então, se já era um problema acelerar, imagine acelerar e frear. E aí ele disse o seguinte: olha, o senhor dirige há bastante tempo, então o senhor dirige sem atenção. Vou me explicar. O senhor dirige de forma automática, mecânica. Por quê? Porque o senhor já sabe, não precisa mais olhar para o câmbio, não precisa mais olhar para o botãozinho da seta para dar, não precisa ter atenção. Então o senhor precisa esquecer tudo isso. E a partir de agora, o senhor vai ter que reaprender. E eu vou dar uma dica para o senhor reaprender a dirigir. Eu falei: pode falar, porque acho que vai ser difícil. Ele disse assim: o senhor precisa
pensar antes de tomar as suas atitudes ao volante. Precisa, ao ver algo à frente, pensar como você vai fazer. Pensar acerca da manobra. Pensar da seta que o Senhor vai dar. Então, não pode mais fazer a coisa de forma mecânica. O Senhor precisa entender que o Senhor está começando tudo de novo. E assim vai ser mais fácil para o seu cérebro esquecer que é tudo com o pé direito e te ajudar com o pé esquerdo. Eu falei, rapaz, tá, né? Me dando um conselho legal, eu vou atender. Aí, gente, quase bem vocês. Não é que eu consegui? Né? Devagar, quando eu passava dos 15 por hora, eu falava, eita, aí meia hora depois eu já estava andando, né, um pouco melhor, um pouco normal. Mas sempre fazendo esse exercício, pensando à frente, né? Olhando o que me cercava, coisa que a gente não faz no cotidiano, nessa vida nossa, porque a gente anda tanto de carro que pensa que o carro é uma extensão do nosso corpo. Não sei se você já parou para pensar isso. É uma extensão do seu corpo, o volante é uma extensão do seu braço, os pneus uma extensão do seu pé. E aí, como você não pensa tratar o passo, você imagina que dirigindo também isso acontece. Aí ele falou assim, não, para um pouquinho e reflita sobre o que o Senhor vai fazer. Pense. A tragédia faz a gente parar um pouco a nossa vida e repensar tudo o que somos, o que temos, as pessoas que estão perto de nós. A tragédia faz isso conosco. Se você nunca perdeu um ente querido na sua família, graças a Deus que bom. Mas o dia que isso acontecer, o seu valor à vida vai ser diferente. Valor à companhia das pessoas. Se você nunca passou por um momento de desemprego, que você catava as moedinhas para ir comprar o pão, comprar açúcar, se você nunca passou por isso, graças a Deus. Mas se você já passou, depois a gente dá valor um pouco mais àquilo que nós temos. Irmãos, se você nunca passou por uma situação de ter que pagar aluguel, graças a Deus. Mas se você já passou, todo mês que você vai pagar aquele pedido daquele aluguel, você pensa assim, oh Deus, me dá uma casa para mim um dia. Me dá um lugarzinho para eu poder morar sendo meu. Irmãos, se você sempre teve carro, velho ou novo, não sei, sempre teve carro, que bom. Mas olha, valorize isso. Porque um dia que você está no ponto de ônibus, que começa a chover e você está atrasado, você fala, meu Jesus, que bom é ter um carrinho, né? Que maravilha que é. Se você nunca pensou sobre isso, ter a comida e não ter a fome para comer, se nunca passou por isso, que bom. Mas coisa dura é você ter lá a sua família comendo, todo mundo, e você não ter apetite. Você está passando por uma enfermidade, ter a comida lá e não poder comer. Não ter vontade para comer. Eu citei esse outro ponto porque o ter a fome e não ter a comida é o mais normal. Né? As tragédias, então, irmãos, ajudam a gente a ter atenção, a parar de ver as coisas de forma mecânica. Porque corre o risco sério de eu e você imaginar que quando as coisas não funcionar direitinho, que tem alguém que é culpado. E dificilmente nós vamos entender que somos nós. Sempre Deus vai ser, porque as costas de Deus é muito larga. Mas vamos levantar de manhã, ter a nossa família do nosso lado, ter um trabalho para a gente poder ir, ter o pão de cada dia. Isso é milagre cotidiano, irmãos. Isso não é porque todo mundo tem e a gente tem que ter também. Ter a saúde para poder ir e vir, isso é milagre do Senhor. Aliás, o milagre começa no momento em que Deus nos fez existir. Deus tirou
mente dele nos fez existir, concedeu tudo que nós temos a nós, tudo que somos a nós. Isso é milagre. E aí eu imagino, não está no texto, eu imagino que quando nós fazemos a coisa de forma muito mecânica, tem que ter uma situação para nos parar, para fazer a gente ter atenção na nossa vida, reconhecimento de tudo que temos e somos, e as tragédias ajudam a gente a fazer isso. Sabe o que acontece na vida de Jó? Ele, ao final do seu livro, tem uma explicação, uma única, no Jó 42. E aqui eu concluo, queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, comigo. Jó 42. Começa no 40. Eu não vou ler o texto todo, não. Na resposta de Jó, o capítulo 40. Capítulo 40. Jó, capítulo 40. A imagem de todo o livro de Jó, a meu ver, é assim. Jó não sabe, mas Deus o tem como um grande exemplo de filho dele, de obediência. O texto diz que um dia Satanás foi escondido a apresentar-se a Deus junto com os anjos. E aí, nesta apresentação, o Senhor pergunta assim para os seres que estavam lá: olha a fala de Deus, vocês têm visto meu servo Jó? Aí um deles levanta e diz assim: eu tenho, mas o Senhor dá tudo para ele. Como que a vida dele não vai ser assim? Mas primeiro Deus diz assim: vocês têm visto o meu filho Jó? Como ele tem andado em minha presença? Como ele tem me obedecido? Primeiro Deus dá esse testemunho acerca de Jó. Irmãos, amigos, não é todo instante na Bíblia que a gente vê Deus dando testemunho de ser humano assim, não. Não está em toda a Bíblia a gente vê. Ouvir Deus falar assim: você tem visto o meu filho fulano, a minha filha cicrana, tem visto como eles andam em minha presença? Deus faz isso com Jó. Aí Satanás diz: o Senhor dá tudo para ele. Então Deus permite que Satanás cirande a vida de Jó, peneire. É um termo do Novo Testamento, que é jogar Jó para cima e para baixo, justamente para Deus poder mostrar que Jó era com ele. Só que nesse percurso, se fosse eu, diria palavras bem mais duras do que Jó a Deus. Como, Senhor? E ele tem momentos de lucidez: não é nu eu vim, nu eu vou voltar, glorificado seja o nome do Senhor. Mas tem momentos que Jó fala: o que foi da minha vida? O que eu fiz, Senhor? O que aconteceu comigo? Olha como eu estou no pó, na cinza. No início, quando eu disse aos irmãos, no 3:25, ele diz, no 3:3, o dia do meu nascimento, eu o amaldiçoo, diz algumas versões. Por que nasceu esse menino? No 3:25. No 3:3, no capítulo 3:25, ele diz: eu temia o que ia me acontecer, eu estava imaginando que isso ia me acontecer. Perdeu tudo, uma grande tragédia na vida dele. E aí Deus, é a minha imagem que eu tenho do livro de Jó, Deus assiste todos estes males acontecendo na vida dele. Deus assiste, fica de longe assistindo. Veja que o primeiro testemunho de Deus acerca de Jó é: meu servo bom e fiel. E depois Deus assiste Jó a viver todas essas perdas, todas essas tragédias. E aí Jó acumula
grandes interrogações na sua vida diante de Deus. Ele vai colocando as suas reclamações no diálogo que ele tem com seus 3 amigos, as suas reclamações acerca do que ele estava vivendo. Percebam que em 2 ou 3 momentos ele fala para a mulher dele: como eu vou receber o bem de Deus e não o mal? Ele fala também: olha, nu eu cheguei a este mundo, nu eu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem momentos difíceis da vida de Jó. E aí, esse versículo 40, Deus para o capítulo, para de assistir e vem conversar com Jó. Aí, irmãos, conversa não vai ficar não. Deus começa dizendo assim: Jó, primeiro, só o fato de ouvir a voz de Deus, se fosse eu no lugar de Jó, eu já virava uma minhoca, né? Mas Deus começa assim: Jó, 40, 41, até o 42. Aí você vai encontrar essas informações. Deus diz assim: Jó, onde você estava quando eu coloquei os alicerces na terra? Jó, quando eu fiz as estrelas e dei nome a elas, quem era você? Onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas com o poder da minha palavra? Deus se revela, se mostra a Jó. Ele então compreende a sua pequenez diante de Deus. Ele se constrange, pede misericórdia, e ele diz assim: Senhor, antes, aquele Jó que Deus disse: teu servo bom e fiel, ele disse: Senhor, antes eu conheci a Ti apenas porque os outros me falavam a Teu respeito, mas hoje eu o conheço de poder ver o Senhor, de poder te ver. Antes o Senhor era um Deus para mim, aquele que os outros me contavam. No versículo 42, eu vou ler para concluir. Capítulo 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, diz o verso 2, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Olha o 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora, o que diz aí, irmãos, no 5? Os meus olhos te veem. Por isso, olha o 6. Eu estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Deus ainda não tinha mudado nada na vida de Jó. Ele ainda estava na mesma situação daquela que Satanás roubou tudo dele, e do momento trágico em que ele viveu. Ele ainda continuava, mas ainda assim ele diz: eu me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Desculpa, irmãos. Quero concluir dizendo o seguinte aos irmãos: aqueles que precisam conhecer um pouco mais a Deus, as tragédias podem ajudar. Aqueles que precisam ver Deus de perto, as tragédias podem ajudar.
aqueles que querem desfrutar um pouco mais de Deus, as tragédias podem ajudar. Deus não despreza nada do nosso relacionamento com Ele, nem tragédias, porque de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz conosco, imagino que o que Ele mais pesa é a nossa vida de intimidade com Ele. Portanto, se você pensa que a tragédia não pode te fazer bem, pense assim: Deus pode usar de tudo para nos abençoar. Amém. Vamos orar um pouquinho. Festejando, Deus, e o Senhor, Pai, por causa dos nossos pecados expostos ali em Cristo Jesus, o Senhor distante, mas ainda assim, Pai, o chão tremeu, choveu forte, relâmpagos aconteceram, Deus, para o Senhor demonstrar que estava do lado dele. Então, Senhor, nosso Deus, ajuda-nos, estando alguns de nós passando por momentos assim, ou se formos passar, Deus, passar por situações que nós temos que passar, ajude a gente, Pai, esteja com a tua boa mão, Senhor, cercando, Pai, a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, pode ser que a gente queira, o Senhor queira usar a nossa vida para dar, Deus, uma mão, bons conselhos para quem está passando um momento assim. Use também, Pai, use, Deus, nessa história de Jó, Pai, para nos ensinar, Deus, a ter boas palavras, ou quem sabe, Deus, simplesmente a companhia, Senhor, estender a mão, Pai, em nome de Jesus. Deus, não nos livre das tuas grandes lições, porque, Pai, o fim de Jó não foi no pó, nas cinzas. O fim de Jó foi diferente, foi ouvindo o Senhor, reconhecendo quem Tu és. E isso é o que de melhor o ser humano pode ter e pode ganhar.
O Senhor, Pai, é a maior dádiva que alguém pode ter, preciosa, Pai. Tenha misericórdia de nós, então. Peço assim ao Senhor. Abençoe, Pai, a vida dos meus irmãos. Abençoe, Deus, com a tua segurança, com a tua paz. Abençoe os nossos lares, Pai. O ir e vir, Senhor, de cada um. Abençoe, Deus. Deus, encha os nossos celeiros, Pai, com a provisão, com o pão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Guarde, Pai, a fé que o Senhor mesmo colocou em nós, em nossos corações. Guarde, Pai, a fé em Ti, Senhor. A alegria em Ti, Deus. A força em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a continuarmos, Pai, debaixo da Tua santa graça, poderosa graça, Senhor. Ainda que estejamos passando por situações difíceis, em nome de Jesus, eu desejo a Tua bênção, Pai, a todo o Teu povo que está aqui hoje. Desejo a Tua bênção, Senhor, bênção que alegra, que anima, bênção que fortalece, Pai. Eu desejo esta bênção, Senhor, no nome santo, Pai, bendito, Pai, do Teu Filho amado Jesus. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Vim dizer para você que antes de sair, você dê um abraço aí, toma um cafezinho ou um chá conosco. E que no sábado nós nos reunimos novamente aqui. E sábado teremos a ceia do Senhor. Tá bom? Ceia do Senhor. Culto especial. Jesus abençoe a cada um de nós.